E aí, galera? Bem-vindos ao canal Critical Point. E eu sei que eu não posso fazer um vídeo por ano. Na verdade, eu já tentei gravar esse exato vídeo antes, mas eu não sei mexer no OBS, nem no Vega, nem nada. Eu juro que eu tô tentando aprender quando eu tenho tempo. E a minha faixa de áudio saiu duplicada. E não tinha o que eu fazer, então eu tô tentando gravar isso de novo. Nice. Hoje, vamos de deck de xizinha de Gal... Animal. De Galaxy. Um outro deck que eu gosto muito. Infelizmente está bem longe de ser meta ou qualquer coisa. Mas vamos que vamos? Bora? Bom, vamos iniciar direitinho com o nosso egg. 4 Salmão. Ash Salmão é foda. Salmão. Ash5. Ovo bonito. Quando uma carta é colocada embaixo da sorte desse Digimon por efeito, evolui para um Nightfang Nightclaw por um custo reduzido em 1. Não minto. Não precisa nem ser Nightfang Nightclaw. Só evolui por custo reduzido em 1. Muito bom, cara. Eu já tentei builds com a Moonmon BT22. Com uma dela. Não vai. Tu geralmente quer ter esse carinha aqui embaixo. É muito raro tu não querer ter. Então a gente mantém. Bom. Continuando. Meu rookie favorito do deck. Coronamon X5. O efeito dele é bem simples. No início do seu turno, se você tem um Tamer com Nightfang ou Nightclaw, você ganha 1 de memória. Início da sua main phase, seu turno não, da sua main phase. Muito bom, até porque o principal Tamer do deck é um Setter, então tu quase garante que no início da tua main phase tu vai ter 4 de memória. Incrível. E a Inherit dele, obviamente, a Inherit principal do deck é durante a main phase, em qualquer momento, se essa carta de cima for um Nightfang ou Nightclaw, tu coloca ela embaixo, pega ela de cima e coloca embaixo dele, e tu ganha 2 de memória. Isso misturado com o faz de evoluir por 1, se tu usar no nível 4, fica com um net plus de 1 de memória. Então, muito bom para ser usado. Incrível. Bom, vamos continuar. Lunamon X5, bem padrãozinho, mesmo efeito do Coronamon no Inherit, mas o efeito dela é início da main phase, pega um Digimon teu no campo, manda pra mão e ganha 2 de memória. Isso aqui foge muito de efeitos que forçam teu oponente, que te forçam a atacar, no caso teu oponente, força tu a atacar no início do turno, por exemplo, o novo Metal Grade, Metal Empire. Início do turno, em vez de atacar, tu usa ela, isso também fez, eu tenho que parar de falar o turno. Início também fez, em vez de atacar, tu usa ela, pega o D1 que era pra atacar pra mão, ganha 2 de memória, tu não precisa atacar, o teu oponente não vai ganhar um ace em cima disso, não vai dar de Digimon nem nada. Muito bom. Bom, duas, na verdade, Lunamon BT22. Bom, bonitinha as duas artes dela. O efeito dela é bem simples, um play revela 3, pega um Nightfang ou Lightclaw, desculpa, pega um Nightclaw ou Lightfang ou Galaxy. Efeito padrão tem no nível 4 também no deck, e o Inherit dela, tu geralmente não quer usar ela como o nível 3 da tua stack principal, tu quer usar os outros que tiram memória, até porque esse deck printa memória como ninguém, mas o Inherit dela não é de se jogar fora não. Pega a carta do topo, se for um Nightfang Nightclaw, coloca no fundo e dá uma draw. Bem padrão, às vezes essa draw é importante, às vezes não, mas é sempre bom ter ela aqui. Bom, vamos continuar para Firamon. Efeito dele, igual da Lunamon, mas um pouco diferente, que é no On Play o Devolve, revela 3 cartas, pega um Lightfang ou Nightclaw Galaxy. Spoiler, esse deck só tem 3 cartas que não são Lightfang e Nightclaw Galaxy. Então, a gente quase garante que vai dar tanto esse, quanto ele, quanto ela, que eu também vou dar um outro spoiler, 4 Lexmon. Tem o mesmo efeito da Lunamon, só que ela também é um Devolve. Mesmo efeito. Revela 3, pega um Nightclaw, Lightfang Galaxy. No caso, um Nightclaw e Lightfang Galaxy, tá? No caso, ele é Lightfang ou Nightclaw Galaxy. Tu geralmente consegue acertar 2 nesse deck, tá? Muito bom. Um Inherit deles, o do Firamon, no seu turno ganha 2000 de DP. E o da Lexmon, no turno do oponente, ganha 2000 de DP. Dependendo da matchup, tu vai querer usar um ou outro. Bem padrão. E nós temos também 4. Eu já tentei usar 3, só que eu sempre quero ter ela na stack.
Então, 4 Lexmon BT22. O efeito dela é importante frisar aqui. Quando ela evolui, se tiver duas cartas de mesmo nível na stack, ou seja, inclui ela mesma. Stack não é só as de Evolution Cards. Então, isso aqui já é duas cartas de mesmo nível na stack, 2 nível 4, tá? Se tiver duas cartas de mesmo nível na stack, tu pode jogar um Tamer Light Claw ou Night Fang de um nome diferente de um Tamer que tu tenha. Muito bom. E o Inherit dela é o mais importante, que é quando um Digimon teu, Night Fang ou Night Claw, fosse deletado, trachando duas cartas de mesmo nível da Sorcery, ele não é deletado. Esse deck aqui, ele cria Sorcery como ninguém, então geralmente tu vai ter duas proteções. Tá? Tu vai ter 4 cartas de mesmo nível na Sorcery. 2 nível 4, 2 nível 5. Então é muito bom. Essa carta aqui é essencial pro deck hoje em dia. E vamos terminar os nível 4 com Galgamon. Efeito aí bem padrão. O Endevolve, os dois players, tanto tu quanto teu oponente, compram uma carta. E duas condições. Ou se tu tiver 3 ou mais sócios embaixo dele, ou teu oponente tiver 8 ou mais cartas na mão, tu ganha de memória. Bem padrão. E o Inherit dele é Jamming. O que já ajuda muito em alguns casos que tu quer bater com o Rookie, tu precisa bater com o Rookie, por exemplo. Evolui pra ele, bota ele embaixo, ganha memória, bate e tu tem Jamming. Muito bom. Bom, vamos para os gêmeos, né? Eu não sei porque eu não estou apresentando os dois assim, porque eles têm efeitos muito parecidos. Os dois têm o mesmo efeito, que é quando for evoluir, se tiver um Night Friend ou Night Claw. Todos os nossos nível 4 são Night Friend ou Night Claw. Com 3 ou mais sortes, reduz o custo de evolução em 2. A mesma coisa é um play. Se tu tiver em campo um Night Friend ou Night Claw, reduz o custo de um play em 2. Então tu normalmente vai evoluir a dispor 1. Ela tem o efeito de travar o Endevolve um play. Trava um Digimon do oponente até o final do turno dele. O que é muito bom para Digimons atuais, como por exemplo Vortex Dramon, que eu enfrento bastante. Ou Atratusmon, que ficam imunes no ataque, tu impede eles de atacar, porque por mais que eles estejam imunes, o efeito continua lá lingering até o turno deles. E aí no turno deles não podem bater. Muito bom. E ele tem um efeito um pouco pior, que é o One Play One Devolve deleta um Digimon de 5.000 menos de DP do oponente. Não é tão necessário hoje em dia quanto o da Crescemon, mas é sempre evoluir por menos, né? O efeito de Inherit dele é o mesmo do nível 4, dá mais 2.000 de DP no seu turno, dá mais 2.000 de DP no turno do oponente. Padrão. Aqui vamos continuar com 3 Lexmon BT22. Ela tem Jamming padrão dela, né? E ela tem o efeito Endevolve. Compra uma, tracha uma. E aí, se esse Digimon tiver duas cartas de mesmo nível na stack, de novo ali é stack, trava um Digimon ou Tamer do oponente. Ela é muito boa porque ela trava Tamer também, tá? E a Inherit dela é a mesma da outra Lexmon, que quando esse Digimon fosse deletado, especificamente deletado, tracha duas cartas de mesmo nível, ele não é deletado. Previne a deleção. Muito bom. Como eu disse, você tem duas proteções, uma da Lexmon, uma dela. E o efeito dela de comprar uma, trashar uma, ajuda muito a setar a nossa trash para evolução de um nível 6 por 1 de memória, que eu vou mostrar quando eu apresentar os Tamers. Então, muito bom o efeito dela de comprar uma, trashar uma. Uma Palomon. Esse carinha aqui, ele é bruto, tá ligado? Primeiro que ele tem o Endevolve Blitz. Pra tu ver como essa carta é velha, ela tem Blitz ainda. No seu turno, para cada 3 Digivolution Cards que ele tem, ele ganha sec mais 1. Então, num turno perfeito aqui, tu vai ter 6 sócios embaixo dele, tu vai bater 3 cheques só com ele. Tá? Então, ele é bruto pra caramba. E ainda tem um terceiro efeito, que às vezes eu esqueço, que é quando uma carta é removida, uma segurança removida do oponente, tu deleta um Digimon do oponente com menos DP que ele. Como tem muitas cartas nesse deck que dão DP durante seu turno, todos os vermelhos, tu imagina, né? O DP que esse cara vai ter. Basicamente vai deletar qualquer Digimon e tu não escolhe Digimon, não é o de maior DP nem o de menor DP. Tu escolhe um Digimon com um DP menor que o dele. Então isso é muito bom em alguns aspectos. Só que hoje em dia isso não é tão forte. Então ele só fica em uma cópia. Tem 10 cartas desse deck que buscam top 3 de adição no Nightfang e Nightclaw. Então uma carta dele não é tão difícil de se achar no deck. Então dá pra se manter. 4. Dianamon BT22. Ela é a principal nível 6 do deck, é a nível 6 que tu vai ter durante o turno do teu oponente. Ela tem Blocker e Scled, como eu disse, esse deck cria sócio pra caramba. Então aí tu já tira que matar ele na batalha é muito difícil. Ele tem um Endevolve, que é
Se esse, quando ele evolui, se ele tiver duas cartas de mesmo nível na stack, olha aí, stack de novo, tudo suporte de CS é assim. Tracha 4 cartas de um Digimon do oponente e manda um Digimon do oponente com um ou menos sócios pro fundo do deck. Muito bom isso. Basicamente, a não ser que o oponente esteja jogando com um deck de Ex-Antibody, tu geralmente vai deixar ele com um ou menos sócio, vai poder mandar o Digimon pro oponente. E ela tem um terceiro efeito que é, no final do seu turno, um Digimon seu pode suspender, não necessariamente ela, mas o Digimon pode suspender. Então tu vai atacar com ela, suspender ela e tu vai ter um bloco durante o turno do oponente. Muito bom. Eu vou deixar ela aqui, porque ela comba com esse carinha aqui. 2 Apollomon Ace. Primeiro efeito dele é On Play e o Endevolve dá menos 4.000 de DP para dá instâncias de 4.000 de DP para Digimons do oponente para cada Olympus 12 que tu tenha. No caso ele é Olympus 12, ela é Olympus 12, o outro Apollomon é Olympus 12. E aí, no final das 4 instâncias, dessas instâncias, as 4 instâncias de 4.000, as instâncias de 4.000, tu pode deletar um Digimon de 7.000 do oponente. Ou seja, tu pode se livrar de N Digimons com esse carinha aqui, tá? Muito bom. Normalmente tu se livra de 2 ou 3, dependendo do board do oponente. Tá? E aí tem o efeito final do turno, que é 2 Digimon seus podem fazer Geograss para um Grace Nova Mão, e aí um Digimon pode atacar. Não necessariamente precisa ser o Grace Nova Mão feito com a Geograss, e também não necessariamente você precisa fazer a Geograss para atacar. Então um combinho que dá pra fazer é, bate com ela, dá hard play nele, ativa o efeito on play dele. Final do turno, primeiro ativa o efeito dela de levantar, e agora ativa o efeito dele de fazer o DNA e atacar. Não fez DNA, porque tu não tem o Grace Nova na mão, digamos assim, tu ainda pode atacar com ela. E aí tu consegue 2 ataques com ela. Muito bom esse efeito. Incrível. E bom, agora a gente vai entrar no trio que não é Nightfang e Nightclaw Gala. Ou seja, no trio que não é buscável nesse deck. Mas é muito bom. Que são essas duas aqui. Dianamon BT25. Infelizmente a linha de BT25 não é Nightfang e Nightclaw Galaxy. Mas a gente aceita. Porque ela é muito forte. Ela é uma power card e ela segura muito bem o jogo. Primeiro que tu pode destacar ela por 7, caso teu oponente tenha o nível 6 ou maior em campo, o que já é muito bom. Segundo, que ela tem um One Play One Devolve, que nenhum Digimon do oponente, isso é um efeito contínuo, tá? Mesmo se ela sair de campo, esse efeito continua. Nenhum Digimon do oponente com um ou menos sources pode suspender até o final do turno do oponente. Ou seja, por mais que ele tire ela, contra alguns decks isso é insta-kill. Por exemplo, Shiny Greymon. Shiny Greymon transforma os Marcos em Digimon, só que os Marcos geralmente não tem source. Então simplesmente impede os Marcos de baterem com isso aqui. É muito bom. E tu ainda deleta um Digimon e impede o oponente com esse efeito. Esse efeito é incrível. E ele comba muito bem com o segundo efeito dela, que é o Touch. Quando qualquer Digimon é dado play ou ataca ou desenvolve, escolhe o Digimon do oponente e tira 4 sources. Isso durante isso ao touch, tanto no teu turno quanto no turno do oponente. Então isso é incrível para segurar jogo. O terceiro amigão da vizinhança. Cara, pela segunda vez, isso é muito engraçado. Eu mostro o Mirage Galga e a câmera simplesmente não foca. Mas se eu fizer isso aqui, geralmente, ele foca por algum motivo. Ó, ó, não faz sentido. Mas a gente finge que faz. Na outra gravação também deu essa mesma coisa. Bom, tá aqui, Mirage Galgamon. Cara lindo. Inclusive, esse deck foi um dos motivos para ele ser limitado. Efeito dele, quando de evoluir, tu escolhe um Digimon do oponente nível 5 ou menor e manda pra mão dele, ou se não, se ele tiver um nível 6 ou maior não tiver Digimon, ele pega uma Secret e a Top Secret pega pra mão dele. E Altanis, que é o efeito principal dele, que é quando o efeito adiciona cartas pra mão do seu oponente, você ganha 1 de memória pra cada 4 cartas. Isso aqui é incrível, porque como essa carta já saiu do meta há um tempo, as pessoas esquecem esse efeito. E já teve mais de 2 vezes que eu roubei turno na minha local, porque simplesmente esqueceram desse efeito. Deram Scramble no início do turno, jogaram um Search. E aí eu disse, beleza. O meu Mirage Galga me dá memória e agora é meu turno. Incrível isso aqui, tá? Um Grace Nova Mão. Esse Grace Nova, ele é um upgrade em todos os aspectos do Grace Nova antigo. Primeiro que ele tem Ice Clad, ou seja, matar ele por batalha tu não vai. Segundo, que ele tem Sec mais 1, incrível. E terceiro, que ainda tem Partition, Apollo e Diana. Tanto a Diana BT25 quanto a Apollo Ace tem um play. Então, daí já dá pra tirar a força que dá pra vir disso, né? E vamos pros efeitos dele. O Wind Devolve e o Wind Attacking.
retorna um Digimon do oponente com menos sortes que ele pro fundo do deck. Bom, coisa linda, bem simples, mas funciona. Segundo efeito, que é o N-Attack e Counter, para cada source dele, que vão ser muitas, traxa uma source de um Digimon do oponente e para o ataque se quiser. Incrível, não tem muito o que dizer, perfeito. Se tu tentar tirar aí por batalha, tu não vai pelo Ice Clad, aí vai ter muita sorte. Se tu tentar tirar aí por qualquer coisa, Partition Apollo de ano. Muito bom. Muito bom mesmo. 4, Koisai. Tamer principal do deck. Efeito dele é incrível. Primeiro que ele é setter. Segundo que quando ele é dado play, ou em qualquer momento da main phase, tu pode suspender ele. Colocar um Night Fang ou Nightclaw, que tá no topo do Digimon, no fundo. Tu afunda o top card. E aí tu pode evoluir. Ponto. Tu pode evoluir para qualquer coisa. Se por algum motivo tiver o nível 6. Deixa eu pegar aqui. Se por algum motivo tiver assim a tua stack, não sei como tu vai fazer isso, mas se por algum motivo tiver assim, tu pode ativar o Tamer, colocar esse Night Fang e Nightclaw embaixo e evoluir Egg pra Grace Nova de graça. Sem pagar custo, sem nada. Incrível isso. E esse Tamer é o que manteve Galaxy forte tanto tempo. Hoje em dia a Galaxy está fora do meta. Mas se algum dia a Galaxy voltar pro meta, eu tenho uma certeza, esse Tamer vai continuar fazendo parte intensa do deck. Porque ele é vida e morte do deck, esse Tamer. Mas também não vamos esquecer nossa menina Saio, BT22. Coisa fofa, no início da main phase, se teu oponente tiver um Digimon, tu ganha um de memória. E no seu turno, quando um Digimon atacar, se ele tiver duas ou mais cartas de mesmo nível na stack, olha a stack de novo, tu pode evoluir para um Nightfang, Nightclaw, Galaxy ou CS por o custo de 2. Lembra de Anamon que compra uma, tracha uma? Então, ela serve muito para setar para essa Tamer e tu evoluir pro nível 6. Normalmente por 1 de custo, né? No caso, ela é por 1 de custo, o Ace é por 1 de custo, mas o Apollomon é por 2 de custo. Mas ainda assim, 2 de custo por causa pro Apollomon é muito bom. Ela não evolui para nenhum dos outros, porque ele não tem nenhuma das traits necessárias. E é isso. Essa é a minha deck de Galaxy, gente. Peço desculpa por estar tanto tempo fora. Eu não tô sabendo gravar gameplays ao vivo. Sempre tem um lens flare ferrado em cima das cartas quando a gente joga no seu local. Eu tô tentando ver se tem alguma forma de eu burlar isso na edição, mas eu juro que eu vou tentar gravar mais, vou tentar botar pelo menos um vídeo a cada 2 semanas nesse canal. Ainda a semana que vai entrar agora vai ter um vídeo jogando com esse deck no DCGO, tá? Pra não manter um pouquinho a constância. Eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo jogando pessoalmente. BT26 tá aí na porta, em menos de um mês lança. E dentro dela vai vir o meu segundo Digimon favorito, que é o Chronomon. Então esperem decks de Chronomon. Esperem gameplay de Chronomon desse jogo quando sair. E se eu conseguir, esperem gameplay de Chronomon ao vivo. Ao vivo não, mas em pessoa. Talvez eu faça uma ou outra live jogando DCGO, mas aí a gente vê, tá? Muito obrigado quem ainda tá aí. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, gente!